Irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que vão nos acompanhar de casa, que seja um tempo na presença do Senhor, amém? Onde você estiver, vamos orar nessa noite, feche seus olhos. Senhor, nós te consagramos, ó Pai, esse tempo, queremos, ó Pai, ouvir a sua voz, queremos receber mais de Ti. Por isso, Deus, que nessa noite, nesse painel, nesse bate-papo, que a sua graça seja sobre nós, que o seu favor seja sobre a vida de cada um, ó Pai, que possamos ouvir mais e mais de Ti. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração nessa noite. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui como família, reunidos aqui no templo, em nossas casas. Que o Senhor, Pai, seja sobre nós, manifesta a Tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos adorar ao Senhor juntos, amém? Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Declare: bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura
para sempre. Por isso te louvamos nessa noite, Pai. Por isso te damos toda a honra e toda a glória. Se estamos aqui é porque a sua bondade tem nos guardado, nos guiado, sido real em nossas vidas. Por isso te agradecemos nessa noite, Pai. Manifesta a tua bondade, a tua graça, o seu favor sobre os teus filhos. Traga-nos, Pai, a revelação nessa noite do quanto somos amados, do quanto o Senhor nos ama, do quanto somos queridos pelo Senhor, ó Pai. Te queremos mais e mais, Jesus. Manifesta o teu favor nessa noite. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Obras maiores fará. Por isso dizemos: se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Por isso pedimos: quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia. Como diz a sua palavra, Pai, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Só é possível amar o Senhor depois de ter a revelação do quanto somos amados. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, seja bem-vindo, você que está nos acompanhando, os irmãos que estão aqui nessa noite, para mais um painel, e que seja realmente um tempo do derramar da presença, da revelação daquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje. Amém? Nessa noite fria, mas o Senhor vai nos aquecer aí com a sua palavra, com o direcionamento que Ele tem para nós. Amém? Para essa noite, antes de falar o tema, mas eu já quero chamar aqui para participar comigo o pastor Ari, o irmão Vini Cavedon. Vamos bater um papo nessa noite, amém?
Podem tomar os lugares de vocês, fiquem à vontade. Hoje eu vou ficar aqui no teclado, tá bom? Mas a gente conversa normalmente. Tudo certo? Ei, som. Ei. Pronto, vamos. Só testa aí, tá tudo bem aí, pastor? Tudo bem. Tudo certo? Acho que tá um pouquinho baixo, né? Se tiver baixo, precisa aumentar um pouquinho. Eu vou aumentar um pouquinho. Vini, o seu? Eu tô tranquilo, tá? Pra mim tá agradável. Precisa ver se está saindo lá para os irmãos que vão estar nos ouvindo, né? Tudo certo. Oi, ao vivo é assim mesmo, viu, irmãos? Pronto, só para nós. Tá dando para ouvir bem aí agora? Fala aí, pastor. Oi, tudo bem? Tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem aí? Dá um joinha aí no YouTube aí. Dá um joinha assim, pra gente saber que você está ouvindo bem. Curtir, né? Pronto. Se tiver ruim, já avisa a gente aí. Se tiver ruim o som. Se tiver ruim, avisa também aí que a gente dá um jeito aqui, tá bom? Vamos lá. Pastor Ari, Vini, tudo bem com vocês? Está frio hoje aí? Tá um pouquinho, né? Hoje está um pouco mais quente do que ontem, né? Então tá ótimo. Irmãos, nessa noite, nós queremos falar sobre algo extremamente do nosso dia a dia. Nós aqui que vivemos em família, que vivemos em ministério, em igreja, e para qualquer cristão, na verdade, que teve um encontro com Jesus, nós queremos falar nessa noite, compartilhar com os irmãos sobre chamado e serviço. Queremos aqui bater um papo, contar um pouquinho das nossas experiências, um pouquinho do nosso entendimento sobre chamado, sobre o chamado que o Senhor tem para cada cristão, na sua individualidade, no seu jeito, na sua forma, e também como que nós convertemos isso em serviço, né? E, de uma forma bíblica, a gente quer trazer aqui algo prático, de auxiliar os irmãos a entender qual é o meu chamado, eu fui chamado, como que eu posso identificar, aonde que eu posso servir ao Senhor, como que eu posso servir a minha comunidade. Então, eu tenho certeza que esse bate-papo aqui a gente vai poder ter muitas ideias, ter a revelação do que a palavra de Deus diz. E eu quero muito ouvir vocês nessa noite, mas eu vou começar com um texto da palavra, para nós termos aí um fundamento, e a partir de então, nós termos aí um ponto de partida para falar desse assunto. Amém? O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, 1 Pedro, no capítulo 4, nós vamos ler os versos 8, 9 e 10, ok? 1 Pedro, capítulo 4, 8, 9 e 10. Diz assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. E o verso 10, cada um administre aos outros. Note isso, irmãos. Cada um administre aos outros o dom, como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Tem uma outra versão, ainda do versículo 10, que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, texto poderoso que acho que é um bom ponto de partida para nós, né? Aqui nessa carta nós vemos uma exortação para a igreja, um direcionamento, dizendo, olha, exerçam os dons de vocês. Então, a primeira verdade é que nós temos dons. A primeira verdade é que cada um de nós temos dons, temos talentos, temos habilidades. E num segundo ponto diz, cada um exerce o dom que recebeu com uma finalidade, para servir os outros. Então, nessa noite, vamos falar um pouquinho a respeito de dom e chamado, e depois a gente pode caminhar um pouquinho de uma visão bíblica sobre serviço. Vou começar com o pastor, então, respeitar os mais velhos aqui. Pode ser? Com a barba branca. Vai lá, barba branca. Pastor Ari, vamos puxar então esse assunto a respeito de chamado, né, a respeito de dom. O que você pode compartilhar com a gente nesse pontapé inicial aqui? Bom, primeiramente, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A minha voz aqui está de locutor de rádio. Tá chique. Você mandou tá bem lindo. aqui, hein?
Tá sensacional o som aqui, gente. Mas brincadeiras à parte aqui, né? É só para descontrair um pouco. Esse eu acho que é um tema e um assunto que não é de propriedade exclusiva de ninguém, na verdade, né? Porque cada um, eu acredito, tem uma experiência, uma forma de receber o chamado, de enxergar, né? De ouvir a voz de Deus e também uma forma específica, né? De atender, atender ao chamado. Eu quero fazer um resumo, talvez bem rápido, né? Baseado até no livro do Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 15 quase até o final, até o 30, 35, alguma coisa assim. Fala do João Batista, né? João Batista, ele foi separado para Deus desde criança, desde o ventre da mãe, né? E ele teve um chamado específico. Interessante que no chamado dele, ele não fez um milagre, né? Não foi um homem chamado para fazer milagre, ele não fez nenhuma proeza, nada muito específico, aquilo que a gente gostaria de ver hoje, né? Pessoas orando, a outra caindo, sendo curada, sendo liberta. João Batista não fez nada disso. Ele simplesmente obedeceu a um chamado e a uma ordem que lhe foi dada para pregar o Evangelho, anunciar a vinda do Cordeiro, né? E ele cumpriu o papel dele muito bem cumprido. E assim, como diferente, né, dos outros, ele não foi para nenhuma escola. Ele foi muito comparado a um nazireu, né, que não podia cortar o cabelo, não podia usufruir das coisas do sacerdócio, né, das riquezas, enfim, nada disso. E a escola dele, na verdade, não foi num seminário, a escola dele foi no deserto. Então, a escola dele foi no deserto e ali ele foi, então, cumprindo o seu chamado. Ele ouviu, ele entendeu desde pequeno que ele foi separado por Deus, foi chamado por Deus para algo específico e simplesmente obedeceu. Obedeceu e perdeu a cabeça por causa disso, né? Foi degolado. Entra muito no... Aí a gente já pode complementar, que foi algo que eu separei também, o nosso chamado universal. Eu entendo que sempre existiu um chamado universal. Qual é esse chamado universal? É lá em Mateus 28, do 18 ao 20, que é o que o Ari estava complementando, que o chamado de João Batista era o quê? Era pregar sobre Cristo, né? Anunciar sobre a vinda dele. Anunciar as boas novas. Isso. E em Mateus 28 ele também fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então eu entendo que o chamado ele é único para com todos. O chamado ele é único. Mas o que diferencia o chamado de cada um são as ferramentas e qual é a nação para a qual ele vai, certo? Então, você comentou, né, pastor, que João Batista, ele teve toda essa experiência no deserto, mas o que ele exercia era chamar as pessoas para Cristo. Exato. Amém. E aí, complementando, né, o que ele também estava falando, eu ia até comentar sobre essa questão também. Estamos aqui alinhados, estamos no espírito aqui, amados. E assim, agora eu vou falar desse resumo, continuando esse resumo a respeito de mim. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entendi o chamado, esse chamado universal, de pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, porque assim como eu recebi, eu ouvi de alguém, eu entendi, compreendi, eu entendi também que eu deveria fazer a mesma coisa por aqueles que ainda não conheciam a Jesus. Então foi algo que é automático, eu aprendi que eu tinha que colocar a minha vida à disposição de Deus para pregar o Evangelho em tempo, fora de tempo, não importasse aonde. Logo que eu me converti, eu estava na faculdade de matemática lá em São Paulo, no Ipiranga. E ali eu preguei, talvez foi o lugar que eu mais preguei o Evangelho, porque eu estava naquele primeiro amor, naquele fogo de falar do amor de Jesus. Então, assim, antes de entrar para a aula, na hora do intervalo, ou até mesmo quando não tinha professor na sala de aula, eu aproveitava para quê? Para falar do amor de Deus. Eu pregava o Evangelho. A gente usava muito as 4 leis espirituais naquela época, lá na igreja,
E eu pregava lá através das 4 leis espirituais. Então, esse Quais chamado... são as 4 leis, pastor? Eu sou novo aqui. Vamos falar das 4 leis a qualquer momento. E aqui na igreja. Eu até preguei sobre as 4 leis, você não era da igreja ainda. Tá vendo, nós estávamos lá em cima na primavera. E então, assim, é um chamado universal. Agora, tem um chamado que é o específico, né, que você comentou. Que isso, na verdade, abrange um talento específico. Todo ser humano nasce com um talento, né, com algo, é dotado de algo diferenciado. E isso a gente só descobre, que nós vamos falar depois, durante o serviço. Muitos na igreja não descobriram ainda qual é o chamado específico, por 2 motivos, pelo menos. Um, porque ainda não se identificou ou não quer acreditar que tem aquele talento, aquele dom específico. E a segunda situação é porque não serve, não se dispõe a servir. No meu caso, eu servia ao Senhor pregando o Evangelho. E eu envolvido com ministério, evangelismo e tal, a gente vai se envolvendo com outras coisas. E eu sempre atuei, sempre fielmente, firmemente, trabalhando na obra do Senhor. E eu descobri que eu tinha um chamado pastoral. E aí talvez entraria uma terceira situação. Eu não dei crédito a esse chamado. E muitas pessoas, às vezes, conversando comigo, perguntam, você é pastor? Eu falei assim, não. E muitas pessoas profetizou, você vai ser pastor. Né? Esse final de semana mesmo eu estava num passeio, conversando com um homem, um casal de senhores, né, já idosos, mais de 65, quase 70 talvez. Oi? Por que será que é dessa idade? Pode continuar. Não entendi, mas tudo bem. E eles estavam vendendo mel, eles nos abordaram, a mim e a Valéria, e ali vendendo mel para a gente, e conversando, eles meio que se identificaram como sendo evangélicos, cristãos, nós também somos, né, pela forma de conversar, nós nos identificamos como cristãos. E aí, do nada, depois de eu ter comprado o mel, o senhor olhou assim, você é pastor? Meio que, uma pergunta meio que afirmando, você é pastor? Eu olhei assim, meio tímido. Você não estava com o crachá lá não, certeza? Então, assim, eu fiquei meio assim, até meio acanhado, né? Eu falei assim, nossa, como que ele sabe, né? Aí eu falei assim, eu sou pastor, né? Sou pastor de famílias lá da igreja, assim, assim. Perguntaram qual era a igreja. Aí ele olhou assim e falou assim, o Espírito testifica. Então, eu fiquei mais assim ainda, né? Eu falei assim, caramba, como assim, né? Então, assim, isso só acontece, gente, quando nós realmente servimos ao Senhor. Às vezes nós queremos tudo agora, a gente chega na igreja e já quer ser pastor, já quer ser pregador, já quer ser um monte de coisa. Às vezes demora para isso acontecer, porque Deus às vezes quer nos lapidar no nosso dia a dia, no serviço. Eu uso mais, às vezes nem é isso que irá acontecer. Exato. Porque, né, na verdade, nós que rotulamos, que padronizamos, só que nós lemos até no versículo aqui, a multiforme graça de Deus, né? E trazendo até um outro versículo para nos dar mais fundamento no que nós estamos trazendo, ali em Efésios, capítulo 4, verso 11, que é bem conhecido, que diz, né, que ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, né? Então, até trazendo aqui fazendo um gancho com tudo que vocês estão falando, eu vejo assim que o chamado universal, quando a gente fala de chamado universal, é o chamado de todo crente. Amém, irmão? Só para a gente entender um pouquinho melhor. Sempre vai ser fundamentado em pregar o evangelho ao mundo e edificação dos santos. Todos nós somos chamados por Deus para pregar o evangelho às nações, ir por todo mundo, pregar o evangelho, dar o testemunho de Cristo, e todos nós também somos chamados a trazer edificação no corpo, a servir o corpo de Cristo, né? Então, eu quero até trazer, pastor e Vini, quero trazer um pouquinho aqui mais para a parte prática, para a gente tentar aqui aproveitar o tempo, pensando na questão assim, de como descobrir o talento ou chamado. Você até disse que não saber isso é o que muitas vezes impede os irmãos de cumprirem o chamado, né? Então, eu vou dar a minha dica, que pelo menos uma percepção que eu tenho, eu queria que vocês contribuíssem também com a visão de vocês,
Mas, irmãos, eu percebo assim, tem um exemplo que uma vez eu ouvi e me marcou muito. Poxa, como eu vou descobrir aquilo que Deus tem para a minha vida? Né? Como que eu vou descobrir qual que é o chamado, o que Deus me deu para eu fazer? E a ilustração era de um pai que preparou 2 filhos para uma viagem. Né? E para cada filho, esse pai fez uma mala. E, de acordo com a mala, nós poderíamos entender qual era o destino de cada filho. Então, o primeiro filho chegou, abriu a mala dele, e dentro da mala dele tinha lá touca, cachecol, luva, roupa de pelo, né? Enfim, tudo aquilo. De acordo com essa mala, irmãos, nós podemos entender que o pai que preparou aquela mala para o filho deseja que esse filho vá para onde? Para Gramado. Para Gramado, Que onde tá a gente frio, estava. Gramado é Um lugar frio. muito frio. Mas a gente entende o quê? De acordo com o que está na bagagem, o filho consegue entender. Olha, meu pai me preparou para ir para esse lugar frio, para o Alasca. O outro filho chega na mala e ele vê lá protetor solar, óculos de sol, bermuda, chinelo. Para onde que ele vai, gente? Ele não vai para Gramado. Ele vai entender o quê? De acordo com a bagagem que meu pai deu, eu preciso ir para um lugar onde está calor, né? Numa praia, enfim. Então é só uma ilustração, irmãos, que muitas vezes, para nós identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida, a gente tem que olhar para nós, para a bagagem que Deus nos deu. O que você faz com facilidade? O que você faz bem feito? Né? E acho que isso é um bom sinal para que cada irmão, porque isso é muito individual, muito pessoal, mas que cada irmão consiga reconhecer qual que é o seu chamado. Teve até uma pregação que o Rafael Soares, né, membro da nossa igreja, também irmão da nossa igreja, abraço Rafa, que ele fez justamente sobre isso, quais são os nossos talentos, né? Igual a gente pode usar o exemplo do Rafa, do Gu. Esses meninos nasceram para música, o Gustavo, então, a gente estava até conversando na viagem, ele é um menino que ele nasceu, o talento dele é cantar, o talento dele é tocar, então é natural para essas pessoas que o dom dela, o talento dela, onde ela vai servir mais na igreja, se ela estiver, né, disposta a isso também, é o quê? É no louvor, é porque ela já tem essa afinidade com o talento. Como o Ari disse, né, o pastor Ari disse que na escola, que ele fazia matemática, na faculdade, terminou a faculdade de matemática? Eu parei. Vou falar que eu tenho a mesma semelhança que você, fazia matemática. Ele já pregava para o pessoal, já falava sobre o evangelho, então era muito mais fácil para ele também ter essa sensibilidade ao chamado e ao dom dele, certo? Assim como eu também, eu gosto muito de conversar com o pessoal, falar com o pessoal. Eu entendo que esse também é o meu chamado, de aconselhamento, de estar junto com o pessoal, de animar o pessoal, impulsionar a galera. Então, a gente tem muito essa facilidade para identificar qual é o chamado. Então, se você não sabe o seu chamado, uma dica que eu dou para o pessoal, se você não sabe o seu chamado, olhe para o espelho e veja o que de melhor você faz, né? Às vezes você dança muito bem, às vezes você consegue fazer uma comida que, é muito boa. Um caso, a dona Dirce, né, a mãe do nosso pastor Wagner, a avó do Rafa, o dela, eu tenho certeza que é ser anfitriã. Quando você chega lá, é um café que ela faz, é uma mesa que ela prepara, com tanto amor, com tanto... Independente de quem vá lá. É o dom de servir. O dom de servir, né? Ela serve as pessoas assim, dessa maneira. Então, às vezes, você acha que, o meu é muito pequenininho. Mas, às vezes, no pequenininho é onde Deus quer usar você, é o seu chamado. Eu traria até um complemento, porque o chamado também nós estamos falando aqui de condições pessoais, né? Na verdade, nós já falamos aqui sobre temperamentos, então é muito importante, eu percebo que Deus, Ele quer nos ensinar mesmo a nós conhecermos aquilo que Ele mesmo colocou dentro de nós, né? Mas quando nós falamos aqui de descobrir o seu chamado, não é simplesmente também gostar de fazer uma coisa, mas é você perceber se você tem também habilidade para aquilo, né? Porque não basta simplesmente gostar, né? Eu gosto, por exemplo, de cantar, mas cantar é algo tão realmente assim inato muitas vezes. O Rafa não deixa eu e o Ari cantar. É só uma adenda aí, pode continuar. Não tem como. Mas eu estou dando só um exemplo, mas às vezes, né, nós somos... Claro que alguns talentos podem ser aprendidos, desenvolvidos, ok? Mas quando nós falamos de chamado, acredito que anda muito junto. A habilidade de fazer com o prazer em fazer,
Pastor Rafa, é algo interessante sobre o que você está falando, falar de mim, né? Eu sempre fui muito tímido, eu era uma pessoa tímida, encabulada, de verdade, gente. Assim, eu tinha uma dificuldade de aparecer, de estar em público, né? E até hoje, né? Como eu brinquei outro dia, né? Procura eu nas fotos que o pastor tem colocado aí. Você não me vê ali nas fotos. É você que tira a foto para aparecer. Fugindo das câmeras, né? Geralmente, ainda hoje eu sou assim. Eu apareço quando eu estou aqui à frente, né? Quando eu estou ali, eu não estou assim no alvo, né? Nunca fui. Eu sempre fui tímido. Sempre tive dificuldade com redação, sempre tive dificuldade com português, sempre tive dificuldade com história. Geografia, então, você perguntar para mim norte, sul, leste, oeste, ai, Jesus. Agora, né, até identifico um pouco, né, onde norte, sul e leste, mas, assim, sempre tive muita dificuldade com isso. No entanto, Deus me preparou, de alguma forma, no serviço. À medida que eu fui prestando serviços ao Senhor, Ele foi me preparando para algo que eu jamais imaginei fazer. Uma delas é falar em público. Cada vez que eu tinha que fazer alguma apresentação na escola, né, seja lá no fundamental, alguma apresentação, era uma loucura. Travava, não saía nada, absolutamente nada. Sempre fui um zero à esquerda. Fazer redação, minhas redações eram sempre assim, passava naquele empurrão do professor, né, da professora de português, passava naquele empurrão. E eu percebo que hoje, apesar de toda a dificuldade, Deus me preparou para algo assim, falar em público, preparar até escrever, né, um sermão, escrever de alguma forma, talvez não tão bem redigido, mas estou me virando bem, né, pelo menos, algo que eu nunca conseguia fazer na escola, durante todo os meus anos de ensino, né, tanto que eu fiz até um ano e meio do curso de teologia. Gente, que loucura que foi para mim fazer as matérias que envolvia as dissertações, as escritas, até mesmo pregação. A primeira vez na faculdade, aula de pregação. Eu fui fazer a pregação, não saía nada, eu não tive nem nota. O professor falou assim, olha, você vai estudar mais, você vai aprender melhor, eu não vou nem te dar nota. Não teve nota para porque foi um fiasco total. Né? Mas eu entendo que Deus, Ele prepara no serviço. Quando você se envolve com as coisas, você começa a fazer, andar com quem sabe fazer, você vai aprendendo, você vai sendo assim, observado, ensinado, e Deus vai te capacitando. Então, às vezes, assim, o que eu estou falando isso é para você que nos ouve e que acha que nunca poderá fazer. Você pode fazer. Se é um sonho, eu não tinha esse sonho, porque eu sabia da minha dificuldade, mas se é um sonho, principalmente fazer, Deus vai te capacitar em algum momento. Só não pode ter pressa, você não pode querer passar o carro na frente dos bois. Os bois têm que estar sempre à frente, né? Eles é quem puxa a carroça, e você então vai caminhando. No momento certo, Deus vai te colocar aonde você tem sonhado e vai te colocar aonde Ele tem te chamado para você estar. Eu vou até, enfim, puxar mais esse assunto. Irmãos, algo que assim com a experiência, com a vivência, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? E uma delas é assim, nunca queira estar numa posição que Deus não te colocou. Queira ser levantado por Deus, porque quando Deus coloca, Deus sustenta, Deus mantém, né? Então existe essa necessidade de entendermos o tempo, de entendermos a necessidade de nos submetermos. E eu vou até trazer aqui algo bem importante, porque a gente está falando de descobrir o chamado. A gente falou aqui que você pode olhar para si mesmo e ver condições inatas. Falamos que nós podemos também aprender. E uma outra maneira, irmãos, de repente você descobrir o chamado, ou até ter para você um chamado, é identificar uma necessidade. Eu estou trazendo aqui no contexto de igreja local, amém, irmãos? Porque é a nossa realidade aqui, mas a gente pode aplicar em outros contextos. Mas pensando assim, nossa, qual chamado que Deus tem para a minha vida? Muitas vezes Deus está abrindo o seu olho para uma necessidade, que você enxerga que você pode contribuir, que você pode ajudar, que você pode se capacitar para suprir
essa necessidade dentro da igreja. E Deus, então, te levanta como uma resposta, como uma provisão, enfim, né? Eu digo assim, hoje eu lidero o Ministério de Música, eu tenho pastoreado os meninos, mas nunca me coloquei nessa condição. Claro que eu estou na vivência do ministério há quase 20 anos aí. Teve tantos outros antes de você aqui. Verdade, né? Então, eu estive presente em todos eles, né? Então, eu nunca tive problema, nunca tive isso, irmãos, eu falo com bastante, na dependência, na graça do Senhor, não é para aparecer, não. Temor, mas eu, né? não, eu digo assim, eu não tive problema com a minha liderança, não tive problema o líder do louvor é aquele irmão, eu tocava bateria e, enfim, está tudo certo, né? E conforme a gente vai aprendendo, e claro, nas mancadas a gente era o quê? Disciplinado, né? A gente era ali levado pela palavra a ter um conserto, a ter ali uma resposta bíblica, porque, irmãos, durante o chamado a gente comete erros, sim ou não? Aliás, eu acho que a gente passa por muitos, na verdade. Então, também a gente não tem que olhar para nós falhamos no meio da caminhada, Deus não conta mais comigo, ou eu não posso mais ser usado por Deus. Pelo contrário, né? Eu acho que quanto mais a gente coloca a nossa dependência no Senhor, né? Eu vou trazer para o meu lado, você traz para a família, você traz para as atividades, que o Vini também faz um monte de coisa aqui na igreja, mas eu quero dizer assim, no meu contexto de liderar música, né? Se eu fosse me frustrar na primeira falha, né, não anda. Então, assim, falhas fazem parte. Agora, é claro que a experiência, a caminhada, estando junto com irmãos mais velhos, mais experientes, isso dá uma segurança muito grande. Então, o chamado não é também descobrir a roda, não é mesmo? O chamado não é essa coisa, né, que a gente tira, muito pelo contrário, né? Complementando um pouco o Rafa, eu entendo que para você descobrir o seu chamado, o mais importante é você estar inserido e servindo, né? Porque, como o Rafa disse, às vezes você olha, você vê uma dificuldade, né, na igreja local, você tem alguma ideia para a igreja local, só que você não tem o relacionamento com as pessoas que estão desenvolvendo. Às vezes existe algo e você pode contribuir com a sua ajuda, com as suas coisas, mas às vezes eu vejo que muitos irmãos se frustram muito porque chegam com ideias mirabolantes, só que ele fala assim, ele entrega para o pastor, ele fala assim, pastor, eu achei isso aqui, pastor, faz e dá tudo certo. Às vezes não, às vezes é isso mesmo, você identificou o problema, Deus está te chamando para você auxiliar nesse projeto, né? Igual agora, a gente está com integração na igreja e a gente está com um projeto aí, né, de fazer o quê? De levantar quem são as pessoas que servem a igreja, que ajudam a trabalhar em algum dos ministérios. Tem pessoas que estão em 5 ministérios, outras que não estão em nenhum. Então, eu já aproveito até a deixa que você que faz parte de algum ministério, entre em contato com a gente, manda uma mensagem para a gente, porque a gente quer conhecer vocês, por quê? Para fazer o serviço fluir melhor também. Às vezes tem muita gente, mas o serviço está muito pesado para muitos, porque não foi chamado para aquilo. Eu só estou lá porque apareceu a vaguinha, sabe? Ilustrando bem por baixo, assim, só estou lá para ajudar mesmo, para falar que eu sirvo. Mas às vezes não é aquilo que Deus quer que você faça. Ele quer que você, às vezes, vá cantar junto com o Rafa. Né, Rafa? Às vezes é uma outra finalidade. Mas eu quero trazer aqui, até para a gente enriquecer, são vários braços que a gente pode falar desse assunto. Mas eu vejo que também um perigo, falando agora de identificar o chamado, de viver o chamado que Deus tem para nós, é também a comparação, né? Se tem algo, irmãos, que é fundamental, assim, não queira viver o chamado do outro, né? Não pense você que o chamado do outro é maior ou melhor do que o seu, porque o que Deus trata individual, né? O que Deus tem para mim é para mim, o que Deus tem para o pastor Ari é para o pastor Ari. Então, por isso que é importante nós sermos, em primeiro lugar, gratos por aquilo que nós somos, por aquilo que Deus nos deu enquanto pessoa, enquanto individualidade, porque muitas vezes a comparação, ela nos impede, ela trava, porque quando você se compara, você tem 2 riscos, né? Ou você se acha melhor,
e você se enche ali de A orgulho, soberba. de soberba, ou você se acha pior, aí você cai no outro, né, de eu sou incapaz, eu não tenho valor. Então, por isso que é importante, quando nós falamos de chamado, ele vai falar muito sobre identidade, né? Quem que você é em Deus? O que Deus te colocou? O que Deus te deu para que você, então, multiplique, né? Eu acredito que foi o pastor Lucas, que na última ministração dele aqui falou um pouco a respeito dos Pastor talentos. Lucas está nos ouvindo. Se foi isso, dá um joinha aí, Pastor Eu Lucas. acho que foi você, pastor Ei, Lucas. Luquinhas. Mas falou um pouquinho a respeito de talentos, né? De que realmente, para quem Deus deu um talento, Ele não vai cobrar a mesma coisa para quem Ele deu 5. Então, muitas vezes, a gente com um olho ali, né? Às vezes carnal, nosso chamado do outro é tão grande, mas a prestação de contas daquele chamado talvez seja maior também. No sentido de que realmente nós temos responsabilidade diante de Deus. E eu queria perguntar para vocês, como lidar com essa comparação? O que nós podemos entender biblicamente, assim, de assumir o nosso chamado, independente do outro? O que você acha? Eu ouvi algo, o pastor Lucas falou aí, amém. Eu estou entendendo Amém. que foi ele. Eu ouvi uma palavra hoje, inclusive, do pastor Josué Gonçalves, falando sobre uma pergunta que uma irmã casada fez para ele num dos cursos, e ele respondeu assim: o problema, irmã, é que, na maioria das vezes, as pessoas falam muito com a boca e quase nada com a vida. Então, ele sugeriu, fale mais com a sua vida e menos com a sua boca. E por que estou citando esse exemplo? Porque muitas vezes nós agimos dessa forma. Nós somos muito verbal, queremos falar, né? Como ele falou assim, está aqui, pastor, é assim que vai funcionar, e fala, mas não demonstra nada com a própria vida. Então, é falar menos e fazer mais. Ainda que não seja da sua vontade fazer, mas faça porque alguém pediu para fazer, porque é preciso fazer. Às vezes o pastor mesmo pede para fazer alguma coisa e não vem, não faz, ou faz pela metade, vai embora, deixa aí o pastor muitas vezes tem que se virar sozinho. Você não tem o chamado para fazer isso, mas não precisa ter chamado para fazer algumas coisas. Você precisa somente obedecer, atender a um pedido, não é nem a questão de obedecer, é atender a um pedido. Olha, precisa fazer tal coisa. Sim. E aí, A então, gente vê isso na vida de Davi, né? Às vezes a gente exalta tanto, e claro, com devido crédito, né? Davi crédito. se tornou o rei, Davi derrotou Golias, mas nem sempre. Nem sempre. Né? A gente vê ali que no contexto da juventude de Davi, que ele serviu seu pai, né? Longe da vista, longe da... Eu não sei se eu estou sendo evasivo na minha resposta, mas eu vejo muito que essa questão de fazer o que precisa. Um exemplo, você que tem habilidades lá no seu trabalho, na sua vida secular. Eu tenho certeza que muito das suas habilidades lá no seu dia a dia, você pode aplicar muito bem dentro da igreja, independente de ministério, independente de chamado, independente de qualquer situação. Eu aprendi com meus 18 anos, eu comecei antes um pouco, né, comecei a fazer curso de eletrônica, arrumei um estágio já na área de eletrônica e fiquei dentro dessa área de telecomunicações, né, mas mexendo com eletrônica a minha vida inteira. Então, eu aprendi a mexer com fio, aprendi a mexer com solda, com equipamento eletrônico, aprendi a mexer com um monte de coisa, com equipamento de áudio. Então, em telecomunicações, usa tudo isso, os conceitos, usa tudo isso. Quando eu vim para a igreja, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, me envolvi na área de som da igreja. É ministério? Gente, não era ministério. Mas eu me envolvi, fui fazendo, e fui apresentando o meu serviço ali. Eu nunca tive um problema sequer com ninguém que mexia também com som. Ao contrário, a gente misturava ali, fazia tudo e Uma fazia. coisa quando eu cheguei na igreja, o primeiro ministério que eu participei foi junto com o pastor Ari.
Foi lá no som, ele e o Tárcio. É que até Diga-se de trazendo... passagem, mandamos muito bem. Desculpa aí, pessoal mais novo. Sem soberba, viu, amados? Deixa eu fazer um parênteses aqui no que vocês falaram, que foi questão assim, não era ministério, enfim, mas na verdade a origem, né, se a gente pegar ali na origem da palavra mesmo, ministério, é serviço. É serviço. Então, até a nossa leitura, né, desse mundo gospel, né, dessa questão, ministério é algo, né, é algo, enfim, de evidência, é algo de seguidores, é algo de likes. E não, a essência, né, o ministério que Deus te deu, o ministério significa serviço. Então, por mais que nós não tenhamos hoje aqui um ministério de preparar o lanche das crianças, mas quem prepara o lanche das crianças está exercendo Prestam ministério. um excelente ministério. Prestam um de serviço. excelente ministério. Então, E vale usar, eu vou usar isso como um gancho para 2 Coríntios 12, a partir do 21. Ele começa falando que, portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, a cabeça não pode dizer para os pés. E aqui no meio desse texto, aproveitando aqui também para falar das comparações, ele salta muito aqui, algo que me alegra muito é o quê? Que acho que no versículo, lá para o final, no versículo 25, desse modo não existe divisão no corpo, falando o quê? Que até os menores, os membros menores, eles são honrosos, eles têm a sua devida importância para que todo o corpo funcione, né? A igreja, ela é o corpo de Cristo, então todas essas áreas têm que estar funcionando muito bem para quê? Para servir ao próximo, para servir aqueles que não conhecem a Cristo. Então, quando a gente fala do som, do pessoal que vai preparar o lanche, o mais falado, que sempre foi o mais falado, quem vai limpar o banheiro da igreja, todos esses pontos, eles são extremamente importantes e honrosos, né? Porque às vezes, como o Rafa disse, né, o pastor Rafa disse, estamos aqui na frente, esperamos os holofotes, né, que chamam, esperamos ali as luzes, o microfone, a câmera, tudo isso para quê? Para enaltecer, às vezes, a gente, a imagem, né? A imagem, e nós esquecemos, às vezes, do irmão que está lá atrás transmitindo, a irmã que está vindo aqui, passando o projetor, o irmão que veio antes e limpou toda a igreja. Isso é muito importante também nessa parte de serviço. Eu vejo também, irmãos, assim, a importância de ter essa revelação do chamado, porque eu acredito que isso reflete também na plenitude da vida cristã. Né, um cristão pleno, né, para nós vivermos plenamente, ou seja, todo o potencial que Deus tem para nós. Como é importante, né, dia a dia nós nos desafiarmos a sairmos da zona de conforto. Porque tem hora, gente, que Deus vai chamar para coisas que são ali imprevistas, são coisas assim que nós não imaginávamos. E nós temos que, muitas vezes, assim, crer na palavra que nós estamos recebendo de Deus. Às vezes, Deus vai usar a vida do teu líder, a vida do teu pastor, para te trazer ali uma direção, para te trazer um desafio, para te trazer um chamado. Acho que eu posso até, a gente compartilha, né, pastor Ari? Você cuidando do ministério de casais, né? Eu estava aqui presente acho que um dos últimos encontros presenciais, você fala, acho que eu nem imaginava que eu cuidaria de um ministério de família, né? Então a gente percebe que muitas vezes, irmãos, também para exercer o chamado, tem que ter uma atitude nossa, né? Um primeiro passo nosso em responder o que Deus está fazendo. E essa atitude, eu estava até pensando aqui agora, assim, a hora que tiver um gancho eu vou falar a respeito. Essa atitude, isso me traz à memória a atitude de Isaías. Acho que em Isaías capítulo 6, né, a história, quando Isaías ouve Deus falando assim, a quem enviarei? Mas ele olhava para si mesmo, mas... Ele olhava a condição dele. A condição dele, gente, homem de lábios impuros, né, de vida torta, tudo errado. Mas aí quando ele ouviu Deus falando e entendeu a necessidade de fazer aquilo que precisava ser feito, o que Isaías fez? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi o primeiro, né? Ele não esperou alguém, ele não olhou para o lado. Não esperou ninguém falar, precisa fazer. Ele entendeu que Deus precisava enviar alguém e não tinha quem enviasse. Sim. E aí ele falou assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí veio uma tenaz, né, como uma pedra em chamas, tocou na boca
de Isaías, aí a palavra diz que purificou a vida de Isaías, purificou os lábios de Isaías, e então ele fez o serviço que tinha que ser feito. E aproveitando, imagina, né, no texto fala que ele estava sentado entre os querubins, serafins e Isaías. Quem ali era Isaías? Quem era Isaías? Quem era Isaías naquele momento? Tinha tanta gente que... gente, se eu me comparar com o anjo, né, às vezes você fala sobre o poder... E hoje nós comparamos, hoje nós falamos profeta Isaías. Então, Sim. então aquele menos escolhido, ele levantou a mão e falou, Então, estou aqui. E a gente tiver essa resposta, a Bíblia é cheia de exemplos, né? Mas o exemplo de Gideão, com a chamada dele, que ele fala, ó, eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor da tribo, então assim, era um complexo ali, só que quando Deus chama Gideão, ele fala assim, vai na tua força. Que força! Né? Então, que força! Então, a gente percebe assim que Deus enxerga em nós aquilo que nem nós mesmos enxergamos. Por isso que é importante nós vermos, darmos crédito ao chamado de Deus, mas permanecermos à dependência de Deus. Porque quantas histórias nós vimos de irmãos que começaram na dependência e com o andar da carruagem começaram a ir para a força do próprio braço. O irmão Zé Antônio, ele colocou assim que ele acha que a questão do chamado da igreja, na igreja é relativo. De uma certa forma, realmente é relativo, e isso me traz assim a questão, que eu já falei desde o início, né? Quando você se envolve no serviço, até mesmo por conta de habilidades que você tem na vida secular, e você presta o seu serviço para Deus na comunidade local, na igreja, e quando você tem o seu coração voltado para Deus e não para algo físico, eu estou fazendo para Deus. Deus se agrada tanto disso, pastor. Eu entendo que Deus se agrada tanto disso, que Ele te levanta para servir a um ministério, muitas vezes, ou não necessariamente como um líder, mas para um chamado específico. Então, assim, não é no seu talento em si, não é na sua força, né, como o de Gideão, mas onde está o seu coração? Sim. Eu vou mexer aqui nesse som no meu início lá, porque eu quero agradar ao meu Senhor. E tudo que eu fiz na igreja, gente, já fiz de tudo que você possa imaginar dentro da igreja, eu já fiz. De tudo. Acho que não teve o que eu não fiz dentro da igreja. Mas eu sempre fiz de coração voltado para Deus. Nunca para o pastor, nunca para a igreja local, mas eu fazia para Deus. O meu coração sempre esteve em Deus, fazer para Deus. Deus começa então a levantar essa pessoa que do nada, você fala assim, mas do nada esse cara surgiu e virou pastor? Muitas vezes é isso mesmo, porque aquela pessoa que começou ali na recepção, muitas vezes dando boa noite, a paz do Senhor, dando um panfletinho, é a pessoa que está fazendo com um coração tão voltado para Deus, que Deus se agrada tanto, que começa, vamos dizer, promovê-lo a um ministério, a um chamado específico. Por isso que acaba se tornando muitas vezes relativo, porque as pessoas às vezes faz porque faz. Agora outros chegam, fazem, né, porque estão voltados realmente para Deus. E outros chegam já fazendo, às vezes, né? Chega, não, porque eu faço, eu aconteço, eu apareço. Aí aparece a oportunidade para a pessoa fazer, acontecer e tal. E assim, a igreja, ela dá essa oportunidade porque é necessário, são áreas que são necessárias. E passa um mês, passa dois, a pessoa vai, sabe o que é? Então, não dá mais não. Então, esse é o tipo de, você estar com o coração voltado a servir a igreja e a servir a Cristo, que foi o que você falou. Eu vou até trazer um passo a mais, irmãos. Quando a gente fala aqui de chamado, é que é um termo muito eclesiástico, a gente não pode limitar apenas a igreja. Eu ouso dizer, irmãos, às vezes o chamado de um irmão, por exemplo, é que ele seja o melhor funcionário na firma dele. E Deus vai colocar esse irmão no lugar de influência, e ali ele vai fazer a diferença, e ele, enfim, está contribuindo para que o reino seja expandido no trabalho dele. Então, irmãos, nós precisamos ter, assim, uma revelação completa. Às vezes o chamado daquela irmã é ser uma excelente mãe, é ser uma excelente esposa, né? Às vezes nós falamos disso, às vezes de esposa de pastor, será que é pastor ou não? Às vezes não. Às vezes
o chamado dela não é um pastoral no sentido de uma pregação, de um aconselhamento, enfim, mas é cuidar realmente da sua casa, da sua família, e isso é muito pessoal. Por isso que nós estamos falando aqui de chamado, irmão, mas realmente algo assim, da parte de Deus com você. E é claro que quando é de Deus, irmãos, as pessoas percebem, né? Quando você está ali plenamente, então eu conheço pessoas que talvez nunca vão pegar num microfone, mas que fizeram a diferença na sua família, que fizeram a diferença no seu trabalho, que construíram uma história de um bom testemunho, e Deus usa isso para que aquele lugar seja transformado, para que a luz entre naquele lugar onde as trevas, onde, né, jaz no maligno. Então nós precisamos ter também esse entendimento. Estamos falando aqui um pouquinho mais da nossa rotina, porque estamos aqui num contexto de igreja, mas o chamado de Deus, ele vai se estender, né? Eu concordo com você, Rafa, porque o Ministério de Evangelismo, o Alexandre que está à frente, a gente traz muito para a igreja, porque é o que nós vivemos, mas a galera do evangelismo, o pessoal que trabalha, só a galera que está na rua. Então, todos nós temos que ter essa mente evangelista também, não que nós sejamos evangelistas, chamados para... mas nós temos que compartilhar daquilo que nós estamos cheios, né? Então, pensa lá o Ari no mundo de telecom, quando ele estava atuando, se ele tivesse condutas que não fossem condutas cristãs, naquele momento, de nada serviria o Ari dentro da igreja também, porque ele não vivia aquilo de fato. O chamado dele na igreja seria somente para a igreja, mas não para o mundo. Mas eu entendo que o nosso chamado, tanto para a igreja quanto para o mundo, ele é o mesmo, é ir lá, e é o chamado universal que a gente comentou no início. Exatamente. Então, de nada adianta eu ser o santo aqui, pegar o microfone e ser o santo aqui, mas onde eu for, eu só ficar fazendo picaretagem, um monte de coisa errada. E não falar o que é certo com a própria vida, né? Perfeito. Uma vez aqui, uma empresinha que eu trabalhei aqui, empresinha no bom sentido, né? Uma empresa que eu trabalhei aqui em Mauá, passei um tempo. Uma pessoa chegou para mim, me chamou na sala em particular e perguntou para mim: Ari, você tem problema com liderança? Aí eu falei assim: não estou entendendo a sua pergunta. Não, você tem problema com liderança? Eu falei: mas por que você está fazendo essa pergunta? Eu falei: não, porque eu já te pedi algumas coisas para você fazer algumas coisas e você não fez. Aí eu olhei para a pessoa assim e falei assim: olha, eu acredito que tenho problema com liderança. Eu trabalhei 15 anos na CTBC e não fui demitido. Saí porque privatizou. Trabalhei 8 anos em tal lugar, não fui demitido. Saí porque terceirizou. E todas as empresas que eu passei, eu era uma pessoa chave para o bom andamento dos processos das empresas que iam sendo terceirizadas. A última empresa que eu trabalhei foi a TIM. Só fui sair da TIM porque demitiram todo o setor. Eu realmente devo ter problema com liderança, né? Eu tenho problema com liderança. E a pessoa ficou olhando assim com aquele zoião de boca aberta, meio talvez sem entender nada, mas talvez a mancada, né? Acho que eu dei mancada com o Ari fazendo essa pergunta idiota. Então, uma pessoa que tem problema com liderança não fica tantos anos dentro de uma empresa e sendo uma pessoa essencial para o bom andamento dos serviços, né? Dentro da igreja, eu vejo que é mais ou menos parecido, né? Você é pau para toda a obra. O pastor conta com você, o seu líder conta com você, porque você está sempre servindo com excelência e você não dá problema. Tem até alguns pensamentos diferentes, algumas discordâncias, mas a pessoa está sempre ali fazendo, está sempre junto, né? O caso de Josué estava sempre colado em Moisés, fazia tudo o que Moisés pedia. Era para ir, ele ia, era para fazer, era para vigiar lá, ele vigiava, era para voltar, incendiava, fazia o que tinha que fazer. E quem que Deus colocou como liderança depois de Moisés? Josué. Depois de Josué, Caleb, pessoas que eram pau para toda a obra. Eu vejo que hoje muitos problemas as pessoas querem exercer ministério, mas tem que ser o líder. Né? Você exerceu sempre ministério aqui e só agora que é líder. Sim. Depois de quantos anos? A sua vida inteira, né? Vem por aí. Vem por aí. Então, assim, o ministério, o chamado, não é para você ser o líder. Nem sempre você vai ser o líder. Às vezes você vai ser um pastor auxiliar
que vai dar muitos frutos, muito mais do que se você fosse o líder principal da igreja. E às vezes Deus quer te colocar no lugar certo e você insiste em querer ser o líder porque você acha que ministério é ser líder. Ministério não é ser líder, é você prestar serviço seja onde for. Amém. Mas é por isso que é importante, e já finalizando por causa do nosso horário, mas não nos prendermos a rótulos, né? E muito mais, não esperarmos rótulos de homens, né? O que importa é aquilo que Deus vê. Né? Muitas vezes, o que eu faço, a igreja não vai ver. O que eu faço, o meu líder não vai ver, mas Deus vê. E até para finalizar, né, trazendo um contexto mais completo, a Bíblia, irmãos, ela fala muito de salvação, que é pela graça. Né? A salvação, irmãos, por mais que nós fizéssemos o que for, nada seria suficiente. Né? É pela graça. Porém, a Bíblia, ela também fala de recompensa. A Bíblia, a palavra de Deus, fala de galardão, fala que Deus vai retribuir conforme, né, as obras de cada um. Então, nesse sentido, irmãos, nós temos que ter essa esperança, nós temos que ter esse desejo de que um dia também, porque a palavra de Deus diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Né? Então, talvez, né, por isso que nós não precisamos buscar reconhecimento de homens, né, não precisamos buscar reconhecimentos dessa terra, mas sempre crermos que Deus que nos vê, né, no secreto, é o Deus que conhece a intenção do nosso coração, é Ele, né, a resposta final é dEle, o selo de aprovado vem dEle. Amém, irmãos? Eu sei que nós poderíamos falar sobre isso aqui muito mais. Pastor, está uma bênção aqui o chat, viu? Tô vendo aqui. Pessoal comentando, falando, muito bacana. Gente, é isso aí, é isso que é legal. Isso ajuda aqui a gente desenvolver também os assuntos, né, concordando aí, falando, dando a sua... Porque a nossa intenção, irmãos, no bate-papo é trazer fundamento bíblico, que ele sim, não se discute, né, é inerrante, é a palavra de Deus, mas é claro que cada irmão tem a sua experiência, né? Cada irmão tem ali a sua própria história, né, o seu próprio aprendizado. Mas eu queria nessa noite que nós finalizássemos orando a respeito disso. Amém. Primeiro, agradecendo a Deus por sermos chamados, agradecendo a Deus porque Ele confiou a nós, né? Tal privilégio de honrarmos, de servirmos aqui, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho. Né? E também pedirmos que o Senhor traga essa revelação muito mais firme, muito mais clara para cada um de nós. Vamos orar sobre isso nessa noite, então? Amém. Senhor, nós te agradecemos. Amém. Pai, nós te louvamos por esse tempo em que estivemos aqui, ó Pai, nesse bate-papo, Senhor, sem nenhuma pretensão, sem, Pai, nada disso, queríamos realmente conversar e compartilhar, Senhor, daquilo que o próprio Deus tem trazido a nós através da palavra, através da convivência. Por isso, Pai, nós, em primeiro lugar, nós te agradecemos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor chamou a cada um de nós. Pai, o Senhor confiou a cada um de nós dons, talentos, habilidades, sonhos, projetos. E, Pai, nós somos gratos porque toda dádiva vem do Pai das luzes, toda boa dádiva, tudo aquilo que é bom. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por isso. E também, Pai, nessa noite, nós pedimos, ó Pai, que o nosso coração, o coração da Tua igreja, seja mais uma vez incendiado, amém. Pai, de paixão, Senhor, de amor pelo chamado, de amor pela missão que o Senhor nos deu, ó Pai, de pregarmos o Evangelho, de, Pai, trazermos edificação para o corpo de Cristo e servirmos ao Senhor aonde quer que nós, Pai, andemos, seja em casa, seja, Pai, ali na família, no trabalho, no trânsito, Pai, num shopping, numa universidade ou no contexto da igreja. Amém. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê clareza, Pai, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos livre de toda comparação, que o Senhor nos livre, Pai, de todo complexo, que o Senhor nos livre, Senhor, de tudo aquilo que nos limita a não vivermos, ó Pai, plenamente, Pai, a vida plena, a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Sabemos que é dia a dia que o Senhor trabalha em nós e que o Senhor aperfeiçoa em nós, ó Pai. Por isso nós nessa noite finalizamos, Pai, esse tempo na Tua presença, te agradecendo e confiando, Pai, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais,
até ser dia perfeito. Por isso nós estamos nessa jornada, estamos nessa caminhada, que dia a dia nós possamos, Pai, refletir a Tua vontade, o Teu propósito para a nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Te amamos e é em Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Quero agradecer a participação de vocês, sempre ponta firme. Tamo junto. E quero também agradecer os irmãos que estiveram aqui com a gente, aqui no templo. E também desejar aos irmãos que estão em casa e também um bom descanso. E obrigado por terem participado conosco, viu? Que Deus abençoe vocês. Alô?